Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um Toalha Review aqui no nosso canal Toalha Nerd. Hoje eu trago para vocês a minha review completa de Resident Evil Hacking, jogando no PlayStation 5 normal, tá? Eu não tenho PlayStation 5 Pro, então toda a minha experiência aqui é no PlayStation 5 normal. Experiência real de quem já sentiu o jogo na pele e já zerou. Será que ele honra o legado da franquia? Será que ele puxa mais pro terror clássico ou cai na ação desenfreada? E principalmente, se ele vale o seu tempo. Bora falar de gráficos, gameplays, personagens, histórias, tudo sem spoiler e no final eu deixo a minha nota definitiva. Então, bora lá! Começando pela parte técnica, no PlayStation 5 comum, ou seja, no normal, o jogo está simplesmente lindão, tá? Eu achei ele muito lindo, um dos jogos mais bonitos aí do PlayStation 5, tá? Ainda claro que tem jogos mais bonitos, mas ele com certeza entra aí no top 5 dos jogos mais bonitos do PlayStation 5. A RE Engine continua fazendo milagre com iluminação e ambientação. Os cenários são extremamente detalhados, os jogos de sombra funcionam muito bem e a atmosfera é pesada do jeito que Resident Evil precisa ser. Roda muito bem em 60 FPS na maior parte do tempo, sem quedas gritantes. Não joguei no PlayStation 5 Pro, então eu não posso comparar, mas no PlayStation 5 base já entrega uma experiência visual de alto nível. É aquele tipo de jogo que você olha por alguns segundos e para somente para olhar o ambiente. Já para mim, a melhor parte mesmo de todo o jogo é a gameplay. Eu não me importo muito com o gráfico, mas eu tenho que falar nisso na análise, né? Para vocês saberem como é que ele está. Mas a gameplay é disparado ao maior acerto em Resident Evil Hacking, tá? E o grande diferencial está nos dois personagens jogáveis. Grace, que traz o terrorzão clássico novamente aí para Resident Evil. E Leon é a parte da ação. Mas mesmo assim não é aquela ação desenfreada dos Resident Evil 5 e 6. É uma coisa mais contida, digamos assim. Mas vamos começar falando da Grace. A Grace ela tem uma grande evolução no seu gameplay, principalmente do início do jogo até o final do jogo. No começo ela é insegura, tropeça, se atrapalha, demonstra muito medo, e isso não é só animação. Isso influencia na sensação do controle do jogo. Você sente que ela não é uma máquina de guerra. Recursos são escassos, confrontos são tensos, fugir é muitas vezes melhor que enfrentar. Existe aquela sensação de vulnerabilidade que lembra muito os primeiros jogos da franquia. E o mais interessante, ela evolui muito. Conforme a história avança, você percebe que ela ganha confiança, a movimentação fica mais firme, as reações melhoram, é um crescimento perceptível tanto na narrativa quanto na mecânica. E isso é muito bem construído dentro da gameplay e do jogo. Já o Leon é mais ação, mais calma, não é aquele exagero do Resident Evil 5 e 6, como eu já falei. Ele é bem mais experiente, mais expressivo, mais agressivo, mas ainda assim existe a tensão, ainda assim existe limite. O jogo não vira um shooter desenfreado. É um meio termo muito inteligente entre o survival horror e a ação moderna. A diferença entre os dois é uma das coisas que eu também mais gostei no gameplay. E realmente digamos que é um frescor da série. Não é só troca de skin, a sensação do jogo muda, o ritmo muda, a abordagem muda. E isso mantém a experiência fresca do começo ao fim. Esse refinamento de gameplay é o maior mérito do jogo. A história, bom, não podemos comentar sobre a história. Capcom não deixou ainda a gente comentar sobre a história, nada por enquanto. Mas eu posso falar que ela é a parte mais delicada do jogo e é onde ele perdeu pontos na minha review. Eu não posso comentar praticamente nada sobre a história ainda, como eu já estou falando para vocês. Mas posso dizer o seguinte, ela é completamente viajada. Essa é talvez a palavra mais correta aí para usar. Muito mais do que eu esperava. Resident Evil já é um pouco viajado nas suas histórias, mas aqui é elevado a outro nível, digamos assim. Existem ideias interessantes, conexões ousadas, mas em alguns momentos parece que o roteiro força certas situações. Não chega a estragar a experiência, mas comparado com o nível do gameplay, a história não acompanha no mesmo nível. E foi exatamente aqui que eu tirei os pontos da minha nota final. Para concluir, Resident Evil Hacking é um jogo extremamente competente, tecnicamente bonito no PlayStation 5 padrão, gameplay refinado, variado e muito bem construído. Dois personagens que realmente entregam experiências diferentes, mas a história divide opiniões e pode não agradar todo mundo. Se você joga Resident Evil pelo terror e pela mecânica, você vai sair muito satisfeito. Se você joga principalmente pela narrativa, talvez tenha algumas ressalvas. A minha nota final é 8
8,5 de 10, ok, pessoal? 8,5 de 10. Mais uma vez, lembrando a vocês que eu tirei pontos somente por causa da história. Gameplay é o grande destaque. História é onde ele perde pontos. Ainda assim, é um excelente Resident Evil. E agora eu quero saber de vocês. Preferem o lado mais clássico da Grace ou ação, meu Deus do céu. Ação, agora eu me perdi no final, gente. Desculpem. Eu vou deixar isso aqui porque ficou legal. Ou ação controlada do Leon. Eu falei ação, né? Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam aí. E até a próxima. Tchau.